Alphamon. Assim que qualquer fã de Digimon ouve esse nome, já sabe que nós vamos falar sobre um dos mais incríveis e mais poderosos e mais lendários Digimons que já foram criados, que já existiram. E é bem incrível a gente falar sobre esse Digimon, né? Afinal de contas, é aquele que representa o líder, o supremo dentre todos os cavaleiros reais do mundo digital. Mas antes da gente começar, eu vou pedir que você deixe um like aí, se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito dessa forma, você ajuda o canal a crescer um pouco mais. Dessa vez, a gente vai estar conversando um pouco sobre o Alphamon. Eu quero conversar com vocês de uma maneira um pouco diferente. Esse vai ser um vídeo mais completo, onde eu vou estar trazendo para vocês o máximo de informações possível e mostrando para vocês porque eu acredito que o Alphamon é esse Digimon tão poderoso e tão incrível e que traz tantas coisas fantásticas sempre que ele aparece em qualquer que seja a parte da história do multiverso de Digimon. A gente vai começar então falando um pouco sobre a história dele, afinal de contas, a gente precisa saber tudo que ele já passou para a gente entender 100% o porquê ele é tão poderoso. E por onde podemos começar a falar sobre as histórias do Alphamon? Através do grupo ao qual ele pertence, os Cavaleiros Reais. Não sei se todos vocês sabem, mas os Cavaleiros Reais são quase que completamente baseados nos Cavaleiros da Távola Redonda. Então, se você já ouviu falar sobre as histórias dos Cavaleiros da Távola Redonda, sobre as histórias do Rei Arthur, sobre as histórias das buscas pelo Cálice Sagrado, entre outras coisas, você provavelmente já ouviu falar bastante sobre aquilo que foi usado como base para vários dos Cavaleiros Reais, para os seus feitos, entre outras coisas. Então, o que são os Cavaleiros da Távola Redonda? Eles, segundo a lenda, foram os homens premiados com a mais alta ordem da cavalaria na corte do Rei Arthur, no ciclo arturiano. Távola Redonda, ao redor da qual eles se reuniam, né, era uma grande mesa circular, foi criada com este formato para que não tivesse cabeceira, representando assim a igualdade de todos os seus membros. Ou seja, sem um líder basicamente, mesmo que o rei estivesse lá, mesmo que outros cavaleiros incríveis estivessem lá, todos eles eram basicamente iguais. Isso se reflete ali também, e por isso todos os Cavaleiros Reais têm, de certa forma, respeito uns pelos outros, não importa se um é muito mais forte do que o outro, ou se muitas pessoas gostam de fazer listas, é assim que essas coisas são. Até porque todos eles trabalham, de certa maneira, na grande maioria das vezes e do tempo, para o próprio Yggdrasil. E se eu tivesse que escolher algum ponto nos Cavaleiros da Távola Redonda que levariam o Deus Supremo do mundo digital a escolhê-los como base para o seu time principal de segurança para todo o mundo digital, eu diria que muito provavelmente o Código de Cavalaria seria um bom começo. Código de Cavalaria são 7 tópicos muito importantes seguidos, aparentemente à risca, por todos os Cavaleiros da Távola Redonda. E quais são esses 7 tópicos? Eles são: buscar a perfeição humana, a retidão nas ações, o respeito aos semelhantes, o amor pelos familiares, a piedade com os enfermos, a doçura com as crianças e mulheres, e ser justo e valente na guerra e leal na paz. E tudo isso é muito importante e, se a gente pensar bem, teria que de certa forma ser seguido pelos Cavaleiros Reais do mundo digital também, de uma forma adaptada, obviamente, principalmente pelo líder deles. O líder deles, que no caso é o Alphamon. Os Cavaleiros da Távola Redonda, que participaram de muitas histórias escritas, tinham em muitas de suas histórias o grande objetivo de conseguirem o Santo Graal, o Cálice Sagrado, que era aparentemente o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia. Isso era importantíssimo, mas eu diria que os códigos de cavalaria, os códigos de conduta principais seguidos por eles, era o mais importante, porque, pensem bem, é isso que eles representam: protetores, defensores, aqueles que correm para salvar o mundo digital de qualquer perigo. Pelo menos a maioria deles trabalha dessa forma, né? A gente sabe que alguns deles são meio diferentes, se comportam de maneiras bem diferentes, com personalidades diferentes, alguns até bem ruins e maus de vez em quando, mas esse seria o principal. Eu fico imaginando, será que
existiria um santo graal dentro do mundo digital? Será que um objetivo como esse realmente existe para os Cavaleiros Reais? E até hoje a gente não tem conhecimento sobre isso. Quem sabe a gente escute mais disso no futuro, mas pelo menos por enquanto vamos seguir apenas com esses códigos de cavalaria, levando a gente a entender um pouco melhor do que se trata o Alphamon, o que ele pensa, o que ele quer fazer para o mundo digital quando ele surge. Mas então agora que a gente já sabe no que são baseados, ou pelo menos em grande parte são baseados, os Cavaleiros Reais, e dentro do mundo digital, o que representam os Cavaleiros Reais? Bom, é dito na descrição do Alphamon, e também é de conhecimento de muitas pessoas, que eles são considerados dentro do mundo digital o nível mais alto, o rank mais alto de segurança de rede. E como assim segurança de rede? Galera, segurança de rede significa área de segurança que consiste na provisão e políticas adotadas por um administrador de rede para prevenir e monitorar o acesso não autorizado, uso incorreto, modificação ou negação da rede de computadores e dos seus recursos associados. Então isso daí, de maneira muito complexa, quer dizer que é o nível de segurança principal para o mundo digital. Obviamente, acho que todos vocês sabem disso muito bem, o mundo digital, em sua grande maioria das vezes, está conectado diretamente com a internet. É daí, por exemplo, que os dados e informações que chegam no mundo digital passam pela internet, são colocados lá muitas e muitas vezes pelos próprios humanos. E por isso a gente tem Digimons como o Alphamon existindo lá, né? Alguns deles criados pelo próprio Yggdrasil e por aí vai. Então, eles são considerados isso, e por isso são de gigantesca importância em tudo que acontece dentro do mundo digital, principalmente que envolva coisas perigosas, coisas que precisam de cuidado. Quando Yggdrasil observa e percebe que ele precisa mandar o seu grupo de cavaleiros para lidarem com as situações. E quando eu digo para vocês que o Alphamon surge, é porque sim, realmente ele surge de vez em quando, raramente. Na grande maioria das vezes, não é o Alphamon que aparece para resolver problemas. Não, são os outros Cavaleiros Reais que vão primeiro e tudo mais. Quando a coisa é extremamente urgente, quando o problema é gigantesco, daí sim o Alphamon aparece. Inclusive é graças a isso que ele ganha até um apelido, provavelmente não conhecido por muitos Digimons, né, de o Eremita Distante, aquele que vaga por aí e por aí vai. Ele surge de vez em quando, né? É dito que ele anda com sua capa azul balançando pelo vento e surge ali como se ele fosse o grande herói, o que surge por último porque o mundo digital estava à beira de ser completamente destruído ou algo do tipo. Mas, óbvio, os Cavaleiros Reais são extremamente poderosos. Eles conseguem resolver a maioria dos problemas. Não é sempre que eles precisam do Alphamon aparecendo. Então não é sempre também que o Alphamon vai ficar na frente dos cavaleiros, guiando ele como grande rei e por aí vai. Não. Isso é muito, muito, muito raro de acontecer, né? E isso também, de certa forma, combina com outra coisa que tem a ver com os Cavaleiros da Távola Redonda. Afinal de contas, é dito na descrição oficial do Alphamon que o assento vazio, a cadeira que está sempre sem ninguém, está reservada para o próprio Alphamon. E o que isso quer dizer? Bom, nas histórias do Conto das Távolas Redondas e por aí vai, é dito que existe uma cadeira que fica sempre vazia, e aquele que vai sentar naquela cadeira na Távola Redonda é quem vai guiá-los para finalmente encontrar o Santo Graal, né? A relíquia principal, o Tesouro Supremo e por aí vai. Então, além de tudo isso, a gente vê que o Alphamon é basicamente o escolhido deles, aquele que surge para levá-los ao objetivo maior, ou talvez, como eu disse, se existir mesmo um cálice sagrado dentro do mundo digital ou um tesouro tão grande quanto esse, o Alphamon seria o escolhido para guiá-los até tal tesouro, o que faz dele realmente um Digimon fantasticamente incrível e lendário. E mesmo que a gente pense assim, nossa, mas como que um Digimon simplesmente surge? Ele é tão poderoso, ele é tão incrível, ele não pode simplesmente desaparecer. Mas lembre-se, estamos falando do Deus Supremo do mundo digital cuidando de um grupo de cavaleiros. Ele provavelmente faz o que ele quiser. Além disso, em certas instâncias de histórias de Digimon, a gente vê que basicamente existe uma dimensão superior, algo do tipo de onde vêm os Cavaleiros Reais, que ficam próximos ao Yggdrasil, né?
Então a gente pode crer que talvez o Alphamon fique por aí, em uma dimensão paralela, né? E a gente imagine que às vezes ele surja, ele saia de lá, porque ele sabe, ele sente que um problema é grande demais para todos os outros Cavaleiros Reais resolverem. Não só isso, Alphamon tem uma conexão extremamente poderosa com o Digimon Dorumon, visto como nível Mega do Dorumon muitas vezes. Ele não é exatamente considerado um nível Mega para o Dorumon, se vocês pensarem bem. O Dorumon tem outros dois Digimons que são evoluções do nível Mega para ele, que são o Death X Dorugoramon e o próprio Dorugoramon. Então, o que seria o Alphamon? Ele seria o Mega escolhido, basicamente. Às vezes, o Dorumon chega em o Alphamon. Quando isso acontece, é porque o Alphamon precisava aparecer. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, no filme Digimon X Evolution. Aquele Dorumon poderia ter passado por uma outra evolução completamente diferente, mas o mundo digital estava numa crise tão enormemente gigante que ele acabou se transformando no Alphamon no momento exato onde tudo estava para ser perdido. Então ele veio, ele ajudou no que precisava e mostrou toda a sua força. Agora que a gente entende melhor da história do Alphamon, vamos conversar então sobre os poderes dele. O que faz dele tão poderoso? No nível Mega é onde encontramos a grande maioria dos Digimons mais poderosos. E todos eles são muito fortes, com certeza, mas mesmo dentre eles, o Alphamon se sobressai e muito. Ele é um Digimon que basicamente foi escolhido para ser muito mais forte do que o normal. Ele não pode ser considerado um Digimon acima do Mega. Não, ele é um Digimon que ainda está apenas no nível Mega, ali no mesmo nível do Wargreymon, do Metal Garurumon. Porém, como eu disse, ele é escolhido, ele é muito mais forte do que o normal. Ele se sobressai até sobre outros Digimons que já estão no nível acima do Mega, como por exemplo o próprio Omnimon, né? O Omegamon. E por que assim? O que ele tem que faz dele tão poderoso? Além dele ser escolhido, ele precisa ter habilidades incríveis, e ele tem realmente. E é engraçado porque muitas pessoas olham para o Alphamon e a primeira coisa que vem na mente delas é que ele é um espadachim. Ele usa espadas, ele usa um machado, então ele deve lutar apenas dessa forma. Mas não, isso é um erro. Alphamon é o tipo do Digimon, inclusive, que consegue usar armas, mas ele usa bastante magia. Eu vou provar isso para vocês agora. Vocês vão notar que em toda a armadura do Alphamon existem algumas escrituras, algumas marcas digitais, muito estranhas, sem muito significado aparentemente, principalmente em volta dos pulsos dele. Ele tem quase que 2 braceletes pesados, né? Ele consegue usar essas coisas para de alguma maneira criar círculos mágicos. Círculos mágicos enormes e extremamente poderosos que ele usa de muitas maneiras diferentes, das maneiras mais poderosas o possível. Mas como assim círculos mágicos? Bom, galera, existem alguns Digimons que vêm de Witchelny, por exemplo. Acredito que todos vocês conheçam, pelo menos de nome, Witchelny, a terra dos magos do mundo digital. Digimons como Wizardmon, Witchmon, Wisemon vêm desse lugar. Alphamon é um Digimon que usa magia, então talvez ele tenha uma conexão com esse lugar. Afinal de contas, eles aprendem magia naquele mundo. Existem escolas de magia, entre outras coisas, vindo de lá. É quase o Harry Potter do mundo digital. E lá, eles também conhecem magia como linguagem de programação avançada. Então não é fácil um Digimon começar a usar magia, porque ele vai estar criando coisas que não existem. Criando fogo, criando água, criando vento, trovões, entre outras coisas. O Alphamon consegue fazer isso. Então talvez ele tenha assim uma conexão com Witchelny, da qual a gente ainda não sabe. Porém, Digimons tão poderosos como o Alphamon são capazes de viajar por entre dimensões, até que facilmente. E a gente já vai falar disso daqui a pouco, mas talvez até os círculos mágicos tenham conexões com isso. O Alphamon cria círculos mágicos, como eu disse, e pode usá-los para atacar, para se defender. Ele joga esses círculos mágicos no ar como discos de energia, ele usa eles como escudos, mas ele faz muito mais do que isso. Muitas vezes esses círculos mágicos servem apenas para disparos de energia, disparos de luz contra seus oponentes à distância. Às vezes, ele usa eles para invocar uma espada lendária completamente feita de luz, chamada Grandalfa.
Inclusive o ataque dele Seiken Grandalfa, que se traduz para Holy Sword Grandalfa, ou Grandalfa, a Espada Sagrada. Obviamente que como líder dos Cavaleiros da Távola Redonda do mundo digital, ele ter uma espada lendária faz todo sentido, como aquela espada tirada da pedra, né? Da lenda e por aí vai, o que é fantástico. Ele duela com essa espada muitas vezes, a gente vê ele lutando com ela, o que é muito incrível. Mas ele faz muito mais do que isso com esses círculos mágicos. Coisas assim, inimagináveis. Então ele tem um ataque principal, que é chamado de Digitalize of Soul, que se traduz para a digitalização da alma. Muitas vezes, quando ele usa esse ataque, como no filme Digimon X Evolution, ele simplesmente dispara tiros de energia, raios de energia de suas mãos para estar pulverizando completamente o oponente. Não importa se ele é um Death X Dorugoramon ou qualquer outro Digimon. Mas às vezes ele faz algo incrível, muito maior, muito diferente do que qualquer Digimon já fez, através desse mesmo ataque com seus círculos mágicos. Ele traz de uma outra dimensão um monstro lendário, gigantesco e poderoso para ajudá-lo em suas batalhas. Então, nós temos poucas imagens dessa criatura enorme, gigantesca, mas ela surge junto dele para estar atacando quem quer que seja. Então, um Digimon que tem poder para simplesmente trazer uma criatura de uma dimensão paralela não é normal. Ele é muito especial, né? Não é uma coisa fácil de ser feita. Em teoria, se ele consegue trazer uma criatura como essa, talvez ele possa trazer quem ele quiser, de qualquer dimensão que ele quiser, né? Isso prova pra gente também que outras dimensões estranhas, completamente diferentes, existem conectadas ao mundo digital. E o Alphamon tem acesso a elas. Não apenas a dimensões daquele multiverso que a gente já conhece, onde tem outros mundos digitais, mas também onde existem monstros gigantescos como esse. E ele faz isso, mostra pra gente o nível de poder que ele tem. Como eu disse pra vocês anteriormente, os Cavaleiros Reais têm um histórico de conseguirem viajar por entre dimensões. Eles abrem portais até que facilmente. O Omegamon já apareceu fazendo isso. Ele precisava sair das redes de internet, ele simplesmente cortou o ar e abriu um portal que levava ele para o mundo real. O Dukemon, lá dentro do filme Digimon X Evolution, abriu um portal no céu usando seus poderes que levava para a dimensão onde Yggdrasil ficava. E o Alphamon, em Digimon Adventure 3, facilmente abria portais de onde ele saía para estar capturando seus alvos e lutando com quem ele quisesse. Então abrir portais, se conectar com dimensões paralelas, tudo isso é muito fácil para um Digimon como esse. Parece que eles nem mesmo gastam energia. O fato de que ele invoca esse monstro lendário super poderoso para estar lutando ao lado dele, muito provavelmente, e é apenas um ataque a mais para ele, deve provar isso para a maioria das pessoas. Então, se você já assistiu pelo menos um pouco da série Fate, de anime, de mangás, até de jogos, você deve estar talvez comparando o Alphamon um pouco com personagens como a Saber ou como o Gilgamesh, onde ele consegue trazer muitas armas de portais mágicos que ele cria. Ele também tem conexão com os Cavaleiros da Távola Redonda, com o Rei Arthur, entre outras coisas. Então, muito incrível, com certeza. Outro ponto de extrema importância para a gente entender melhor a força do Alphamon é o fato de que ele tem uma transformação acima do Mega, chamada Alphamon Oryuken. Então já mostra para vocês que o Alphamon, mesmo sendo absurdamente forte, ainda consegue se transformar para ganhar ainda mais força se for necessário. Esse nome Oryuken vem do Digimon Oryumon, que é o nível Mega de evolução, normalmente para a linha evolutiva do Ryudamon. Uma fusão entre esses dois Digimons causa uma transformação no Alphamon basicamente, mostrando o tamanho da força que esse Digimon já tem. Muito semelhante à evolução do Imperial Dramon modo guerreiro para o modo paladino. Ele ganha uma arma, no caso um machado super poderoso, e ele usa esse machado para lutar e tudo mais, e para ganhar asas enormes, e essa transformação dando a ele ainda mais poder. Isso é muito interessante. O próprio machado representa o outro Digimon, enquanto o corpo todo do Alphamon meio que fica lá. Então a gente tem um comparativo entre a força desses dois, mesmo aí, o que é bem interessante. Mas, quando a gente pensa
que no filme Digimon X Evolution, o Alphamon não precisou se encontrar com o Oriumon para basicamente ganhar a mesma forma, é muito interessante. Ele cria um círculo mágico e quando ele faz isso com movimentos de braço, ele invoca o mesmo machado e usa esse machado para estar lutando. Ou seja, ele pode se fundir com o Oriumon se ele quiser para ganhar essa forma, mas ele também, se ele precisar, vai se transformar para estar lutando na hora que ele quiser, sem ter um Oriumon perto dele ou nada do tipo, a não ser que ele tenha então invocado um machado criado por um Oriumon em alguma dimensão paralela, em algum lugar diferente do mundo digital. Isso não foi bem explicado no filme Digimon X Evolution, mas foi literalmente o que aconteceu. Então a gente tem que considerar quando a gente está estudando um pouco sobre a força desse Digimon. E ainda falando sobre a aparição dele no filme Digimon X Evolution, é muito interessante como foi mostrado pra gente uma comparação entre o Alphamon e o Omnimon. Naquela época, muitas pessoas acreditavam que o Omnimon era o Digimon mais forte que existia, ou um herói que não poderia ser superado. Durante a história daquele filme, ele era meio que um vilão, e o Alphamon chega para mostrar que as coisas não eram bem daquela forma. Ambos vão até um lugar onde eles têm que lutar juntos contra um Death Ex Dorogoramon, e o Omnimon basicamente não consegue fazer absolutamente nada contra aquele Digimon. Tudo bem, ele tinha sido auxiliado pelo Yggdrasil, por isso ele era forte daquela maneira, mas mesmo assim o Omnimon, o Omegamon, não conseguir fazer nada é muito complicado. Ele era um Digimon que conseguia eliminar milhares, centenas de milhares de Digimons com apenas um ataque. Ele destruía montanhas facilmente, como isso estava acontecendo. Então logo em seguida, com apenas um golpe, um Digitalize of Soul do Alphamon, o Death Ex Dorogoramon estava completamente vaporizado e destruído. Então, isso já começa a mostrar, através de um comparativo, o quão mais forte do que o segundo lugar dos Cavaleiros Reais é o Alphamon. Mas além, acima de tudo isso, de todos esses poderes mágicos, o Alphamon ainda possui uma habilidade passiva que provavelmente é o lado mais overpower, mais quebrado desse Digimon, conhecido como Alpha Enforce. Essa habilidade, que é apenas dele, nenhum outro Digimon a usa, obviamente meio que leva o nome dele, o Alpha, né? É muito semelhante a uma habilidade que o Omegamon X possui, chamada Omega Enforce. Mas como a gente está se focando no Alphamon, vamos falar apenas dela. Essa habilidade, o que ela faz? É basicamente uma vontade do Alphamon, é parte dele, é quase como se ele estivesse sentindo algo, enxergando algo. Ele faz isso quase que automaticamente, é um poder dele. Ele consegue, através disso, reprisar momentos de sua vida, momentos da história, o que ele quiser, que aconteceu há pouco tempo, para que então ele consiga alcançar os seus objetivos. E aparentemente ele pode fazer isso quantas vezes ele quiser. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês. Imaginem que o Alphamon está lutando contra um oponente. Ele precisa destruir esse oponente, porém quando ele usa o seu ataque, o oponente desvia. Ele volta no tempo usando o Alpha Enforce e repete o mesmo ataque. Não deu certo mais uma vez. Ele repete de novo e usa o ataque de uma maneira um pouco diferente. E ele faz isso quantas vezes ele quiser, até que seu ataque funcione. Então, imaginem só, basicamente ele pode continuar usando isso até que ele fique sem energias, se isso gastar energia, né? Afinal de contas não é nem citado que ele perde energia fazendo isso. Então, é provavelmente uma habilidade que torna um monstro como esse algo imbatível, e por isso muitas vezes quando ele aparece, os escritores, as pessoas por trás das histórias não abusam dessa habilidade, porque se eles quisessem, o Alphamon era basicamente inderrotável. Ele não precisa usar isso apenas para atacar, ele pode usar para se defender. Se um Digimon está atacando ele, ele simplesmente reprisa o momento até que ele consiga desviar do ataque, ou usar o ataque do oponente para sua própria vantagem. Se algo vai acontecer, ele pode reprisar o momento até que aquilo aconteça de maneira diferente. E por aí vai. Imaginem só o quão forte é um Digimon como esse se levarem essa habilidade
literalmente ao pé da letra. Outro ponto extremamente importante para Digimons como esse é sua resistência. E o Alphamon anda por aí, basicamente sendo uma armadura ambulante extremamente pesada e com certeza muito poderosa e resistente. E acho que todos vocês sabem que dentro do mundo digital existe um material chamado Chromedigizoide, o metal mais resistente que existe lá. E é muito importante saber que muitos Digimons, como o Alphamon, vestem armaduras e usam equipamentos feitos de Chromedigizoide. Então, apesar disso não ser citado na descrição dele ou em outras informações que você encontra por aí sobre isso, provavelmente o Alphamon tem um material semelhante a esse ou exatamente esse material, alguma variação desse material por toda a sua armadura, o que dá a ele muita resistência. Essa capa que ele veste, uma capa azul enorme, né, que até fica voando com o vento na maioria das imagens que a gente vê sobre o Alphamon, provavelmente também pode ser usada para aumentar, elevar ainda mais a sua resistência. Digimons como esse fazem isso, por exemplo, o Omnimon, que já foi mostrado muitas vezes usando sua capa para refletir ataques, para se proteger de ataques extremamente poderosos. Acredito eu que se o Omegamon pode fazer uma coisa como essa, o Alphamon tem grande possibilidade de conseguir fazer algo muito parecido. Então, talvez essa capa tenha mais utilidades do que apenas deixar o Alphamon ainda mais elegante. E agora então vamos analisar os status do Alphamon, aquela lista básica de informações sobre um Digimon que consegue mostrar pra gente também um pouco mais do que todos os Digimons são capazes. Então, no caso do Alphamon, ele é obviamente um Digimon no nível Mega. Os Digimons têm o nível Mega como o seu nível supremo, não tem um nível acima desse, pelo menos não nomeado. Existem Digimons que são considerados acima do Mega, mas o Alphamon não é um deles. Ele normalmente é considerado apenas um Digimon do nível Mega, mesmo tendo essa força, como eu já mencionei para vocês. Ele é um Digimon do tipo Cavaleiro Sagrado, o que significa que com certeza ele ser um Digimon sagrado, que usa poderes sagrados, como a gente viu, ele consegue usar ataques de luz, criar espadas de luz para ele usar e por aí vai. Ele é um Digimon que muito provavelmente tem bastante vantagem contra Digimons das trevas, não que ele precise ter vantagem sobre Digimons, ele já é muito forte, então ele tendo essa vantagem, se Digimons que usam as trevas, que são das trevas, que vêm da área escura, por exemplo, tentarem lutar contra ele, eles vão se dar ainda mais mal do que eles já se dariam normalmente, né? O atributo dele é vacina, o que muito provavelmente se espera de um Digimon como esse. Mas não é o padrão, a gente tem Digimons, por exemplo, como o Dukemon, que é um Digimon do atributo vírus, e mesmo assim continua fazendo parte do mesmo grupo, e tem até uma personalidade muito forte e muito boa na grande maioria das vezes. Ser do atributo vacina, mais uma vez, dá a ele vantagem contra Digimons do atributo vírus. E, normalmente, os Digimons das trevas são do atributo vírus, então ele vai ter duplamente ainda mais vantagem contra Digimons como esse. Não que ele precise, acredito que mesmo que ele esteja lutando contra um Digimon do atributo vacina, mesmo assim ele vai ser poderoso o suficiente para lidar com a maioria deles. E daí é dito que ele pertence, pelo menos até agora, apenas ao campo Virus Busters, ou os Destruidores de Vírus. E isso também é um tipo de vantagem que ele pode ter sobre outros Digimons. Ou seja, os Destruidores de Vírus. Ele destrói vírus com ainda mais facilidade. E a gente já viu que ele já tem dupla vantagem contra Digimons assim. Significa que com isso ele tem tripla vantagem contra Digimons que são assim. Então, Digimons como, por exemplo, um Diaboromon, um Venom Myotismon e Digimons parecidos com esses provavelmente seriam completamente evaporados facilmente pelo Alphamon. Tranquilamente, isso na grande maioria das histórias que a gente já viu e vai ver no futuro ainda. E ele pertence, obviamente, ao grupo dos Cavaleiros Reais, mas isso é apenas uma nomeação de grupo ao qual ele pertence, não serve como vantagem ou desvantagem para nada. Então, é isso, galera. Esses são os status básicos do Alphamon. E além disso, ele tem também o Anticorpo X. É um ponto muito importante, afinal de contas, não são todos os Digimons que têm o Anticorpo X, e inclusive não tem o X depois do nome, né? Digimons como o Omegamon X, o Wargreymon X, mostram que eles têm esse X ali, o Anticorpo X com eles,
porque eles ganham o anticorpo X. No caso do Alphamon, ele é o tipo do Digimon que já nasce com isso, ou seja, ele já é naturalmente mais forte do que o normal em certos ambientes, em certas situações. Além disso, ele é o tipo do Digimon que pode passar esse anticorpo X para outro Digimon, para que esse outro Digimon se transforme e se torne mais forte e sobreviva em um ambiente que está sendo afetado pelo vírus X. A gente vê isso acontecendo no filme Digimon X Evolution, onde o Alphamon entrega o seu anticorpo X para o Omnimon, para que o Omnimon se transforme no Omnimon X. Então sim, além dele ser extremamente forte, ele pode sim, se ele quiser, ou se a necessidade pedir, transformar um outro Digimon em uma versão ainda mais poderosa deles mesmos. Depois de toda essa análise, para finalizar eu vou dizer para vocês que o Alphamon seria um Digimon completamente imbatível se eles levassem ao pé da letra tudo o que está escrito na descrição dele, tudo que ele tem e por aí vai. Provavelmente às vezes ele vai aparecer dessa forma, mas dependendo da história, dependendo do jogo, ele vai ser um Digimon mais normal e que não vai usar todas essas habilidades dessa maneira. Em batalha eu diria que ele é basicamente perfeito, ele vai conseguir defender quem ele quiser, salvar o mundo digital se ele precisar, ele vai conseguir lutar contra qualquer coisa e muito poucos Digimons vão conseguir lutar de igual para igual com ele ou superá-lo, né? A gente já viu algo assim acontecendo apenas uma ou outra vez com Digimons inacreditáveis como o Ogudumon X, mas como eu disse, extremamente raro. Ele é aquele herói, né? E por isso mesmo ele guia os Cavaleiros Reais. Faz todo sentido, não é qualquer Digimon que pode estar em um posto como esse, e por isso eu queria trazer todas essas informações para vocês. Em batalha, com certeza nós temos um monstro digital, literalmente. Eu quero saber o que vocês acham do Alphamon depois de toda essa análise. Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima, tchau, tchau!